Me chamo Tainara, uma designer gráfica conhecida por transformar visões comuns em realidades vibrantes. E lá estava eu no que deveria ter sido o dia mais especial da minha vida. O sol se punha atrás de nós, iluminando a praia com um dourado espetacular, enquanto Lucas e eu, de mãos dadas, estávamos rodeados pelas pessoas que mais amamos. Tudo parecia perfeito, risadas no ar, o suave som das ondas. Um cenário digno de um filme romântico. Mas, como em qualquer bom filme, o meu também tinha uma vilã, Luana. Desde o início do meu relacionamento com Lucas, ela pairava sobre nós como uma nuvem. Era sua ex, e parecia que sempre havia algo urgente que só Lucas poderia resolver para ela. No começo, deixei passar. Somos amigos, dizia ele. Amigos? O que eu via era outra coisa. Luana parecia usar o título de amiga como uma licença para invadir nossa vida de forma constante e inconveniente. Começou de forma sutil, Luana pedia ajuda com coisas aparentemente triviais, montar móveis, consertar a torneira que ela acidentalmente quebrou, escolher novas cortinas porque Lucas sempre teve bom gosto. Claro, porque ajudar uma mulher adulta a escolher cortinas é um serviço essencial. Toda vez que Lucas saía para resgatar Luana, eu respirava fundo e tentava ser compreensiva. Mas como eu deveria ter adivinhado, as coisas só pioraram. Houve uma vez em que ela ligou às 2 da manhã porque tinha ficado trancada fora do próprio apartamento. Eu não sabia o que era mais absurdo, o fato de ela ter ligado ou de Lucas realmente ter ido ajudá-la. Os amigos ajudam os amigos, ele dizia. Tentei, uma e outra vez, conversar com Lucas, expliquei que não achava certo ele atender todos os pedidos dela, especialmente com tanta frequência. Lucas, isso está afetando o nosso relacionamento. Você precisa colocar limites. Mas ele sempre tinha a mesma resposta. Ela está passando por um momento difícil, Tainara, não tem mais ninguém. Somos amigos, e é só isso. Foi assim até eu chegar ao meu limite. Era nosso aniversário. Eu esperava um jantar romântico, uma noite tranquila só para nós dois. E então o inevitável aconteceu, o telefone de Lucas tocou. E, claro, era ela, Luana, com sua voz afetada, chorosa, dizendo que o carro dela havia quebrado no meio de uma rua deserta. Aquilo foi a gota d'água. Sem pensar duas vezes, tirei o telefone da mão dele e, antes que Lucas pudesse reagir, deixei que toda a minha raiva explodisse. Agora era minha vez. Luana, você perdeu completamente a noção do ridículo, comecei com uma voz baixa e afiada. Você deve ser a mulher mais patética que já conheci na vida. O carro quebrou, não tem seguro, não há uma oficina por perto? Ou melhor ainda, um pouco de dignidade. Do outro lado da linha, pude ouvir o silêncio constrangedor de Luana, mas eu ainda não tinha terminado. Eu estava furiosa, e ela finalmente sentiria o que era ser humilhada. Olha, eu não sei em que mundo você vive, mas no meu, a ex-namorada não continua ligando pedindo favores como se ainda fosse dona do homem. Lucas não é seu faz-tudo, não é seu mecânico particular e definitivamente não é seu terapeuta pessoal. Você tem mais de 30 anos, aprenda a colocar um ponto final nessa palhaçada de uma vez por todas. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder, jogando-o sobre a mesa com um baque que ecoou pela sala. Lucas me olhava em choque, sem palavras. Mas, sinceramente, eu não me importava mais. Pronto, resolvi o seu problema. Espero que ela aprenda a pedir um Uber, porque você não vai sair daqui para ajudá-la. Desde aquele dia, Lucas se afastou de Luana. Ficou quieto por alguns dias, irritado pela minha explosão, mas ele sabia que eu tinha razão. O silêncio que se seguiu foi libertador, não houve mais ligações à meia-noite, nem pedidos patéticos de ajuda. Pensei que aquele seria o fim de Luana, mas, como sempre, eu estava errada. No dia do nosso casamento, lá estava eu, deslumbrante no meu vestido, com um cenário de sonho ao meu redor. A festa estava a todo vapor, risadas, música, danças. E então, como se o universo gostasse de brincar com minha paciência, Lucas me puxou de lado.
Seu sorriso de antes havia desaparecido, substituído por uma expressão séria. Tainara, há algo importante. Luana está aqui hoje. Acho que seria bom você ir se desculpar com ela. Aquelas palavras me atingiram como um balde de água fria. Desculpar-me? Senti a ira começar a subir, mas tentei me controlar. Desculpar-me, Lucas? Por que diabos eu faria isso no dia do nosso casamento? E, além disso, por que ela está aqui? Ele desviou o olhar, como se estivesse prestes a confessar que havia trocado nosso bolo de casamento por um de padaria. Ela é amiga da família, não parecia certo não convidá-la. Amiga da família? Sério? Só se for da família Dandas, porque na nossa ela nunca teve lugar. Senti meu sangue ferver, mas, por fora, tentei manter a calma. Se isso significa tanto para você, disse entre dentes, sentindo a raiva borbulhar por dentro, enquanto me aproximava de Luana, que estava à margem da pista de dança, toda dissimulada com sua atitude desconfortável. Luana, comecei, tentando manter um tom mais controlado do que meu corpo queria. Lucas acha que seria uma boa ideia eu me desculpar por qualquer coisa que tenha ficado mal entre nós. Cada palavra era como uma faca se cravando em mim, mas cheguei até o fim. Não iria causar uma cena naquele momento, mas a humilhação de me rebaixar dessa maneira era palpável. Luana me olhou com aquela expressão que misturava surpresa e algo mais. Talvez um leve toque de satisfação. Obrigada, Tainara, respondeu ela com um sorriso que só pude interpretar como a cereja no topo do bolo do meu pesadelo. Enquanto eu me afastava, senti Lucas apertar minha mão em silêncio, agradecendo, mas, para mim, a semente da dúvida já estava plantada. O resto da noite passou como um borrão. Eu tentava sorrir, tentava aproveitar. Mas meus olhos estavam sempre em Lucas, e lá estava ele, de vez em quando, seguindo Luana com o olhar através da multidão. Cada vez que ele fazia isso, sentia que algo dentro de mim se quebrava. Eu estava ficando paranoica ou o amor realmente é cego? Quando a festa já estava quase no fim e a música se apagava, finalmente explodi. Puxei Lucas para o lado, e a raiva contida durante toda a noite veio à tona. Precisamos falar sobre o que aconteceu antes. Por que era tão importante para você que eu me desculpasse com ela justamente no dia do nosso casamento? Tainara, foi só para fazer as pazes. Não vamos estragar nossa noite por isso, disse Lucas, com um tom que tentava soar tranquilizador, mas que para mim parecia apenas uma desculpa patética. Fazer as pazes no dia do nosso casamento? Minha voz tremia de irritação. Isso parece mais que você ainda está preso a algo do passado. Minha frustração estava prestes a explodir, mas Lucas parecia determinado a tratar isso como um detalhe insignificante. Tainara, você está exagerando. Vamos apenas aproveitar nossa noite, ok? Respondeu ele, tentando encerrar a discussão rapidamente. Mas eu não ia deixar isso passar. Não, Lucas, não vamos ignorar isso. Desde quando você voltou a falar com Luana? Porque, até onde eu sabia, você havia cortado contato depois de tudo aquilo. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para me dar uma explicação que sabia que eu não iria gostar. Foi quando ela soube que eu ia me casar. Ela me procurou e disse que queria ser convidada para o nosso casamento, mas estava muito magoada com todas as coisas que você disse a ela naquela época. Ele me olhou com uma expressão culpada, como se fosse a vítima da história. Ela disse que queria um pedido de desculpas. Imaginei que, como já tinha passado tanto tempo, você não se importaria mais. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele decidiu que estava tudo bem convidar Luana sem sequer me perguntar, sem sequer considerar como isso me faria sentir. A raiva fervia dentro de mim, mas ele continuou, como se tentasse acalmar uma tempestade iminente. Estamos nos casando, Tainara. Não há motivo para ter ciúmes da Luana. Ela não significa nada. Não significa nada, repeti, quase rindo de quão absurda me parecia aquela afirmação. Lucas, você convidou a mulher que causou um inferno no nosso relacionamento para o nosso casamento e ainda acha que isso é só uma questão de ciúmes? Sentia cada músculo do meu corpo tenso de raiva. Você não percebe o quão desrespeitoso isso é? Como pode pensar que eu não me importaria? Ele tentou segurar minha mão, mas eu a afastei. Tainara, por favor, só queria que as coisas fossem mais fáceis. Ela disse que se sentiria melhor se você se desculpasse. E eu pensei que você não iria querer levar essa situação para o futuro. Futuro?
Olhei para ele, incrédula. Você está preocupado com o futuro de Luana ou com o nosso? Porque agora parece que você se importa mais com o bem-estar dela do que com o do nosso casamento. Ele suspirou, exasperado, mas desta vez não houve desculpas. Ficamos em um silêncio tenso, ele tentando minimizar o estrago com olhares, e eu contendo a onda de frustração e dor que se acumulava dentro de mim. Nada disso fazia sentido. Havia algo mais, algo que Lucas não queria me contar. Enquanto ele voltava para os convidados, eu o observei atentamente. Aquele nervosismo ao falar sobre Luana, os olhares furtivos que eles trocavam durante a festa, voltaram a se falar porque ela soube do casamento. Mas seria essa toda a verdade? Uma sensação fria de traição começou a crescer dentro de mim. Eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. No dia seguinte, decidi que resolveria tudo diretamente. Liguei para Luana e a convidei para tomar um café. Se Lucas não ia me contar a verdade, eu a descobriria por mim mesma. Quando ela chegou, parecia desfilar com um vestido impecável e óculos de sol, como se o mundo fosse dela. Sentou-se com um sorriso que me irritava profundamente. Tainara, querida, desculpe pelo atraso, disse, como se nada pudesse perturbar sua calma. Não perdi tempo com formalidades. Luana, por que você está em contato com o Lucas? Minha voz era firme. Ela suspirou dramaticamente. Lucas foi uma parte importante da minha vida e ainda estou processando algumas coisas. Processando? E por que agora? Por que no nosso casamento? Perguntei, tentando conter a frustração. Ela respondeu, brincando distraidamente com o café. Achei que seria um fechamento, não só para mim, mas também para o Lucas. Foi uma história intensa e precisava de uma conclusão. Ri por dentro. Conclusão? Eles precisavam de um fechamento emocional justo no meu casamento? Fechamento. Minha voz estava ficando mais áspera, minha paciência desaparecendo rapidamente. Luana, isso está causando mais problemas, não resolvendo. O que exatamente vocês dois ainda têm para resolver? Ela deu de ombros com uma leveza perturbadora, como se o que eu dissesse não tivesse importância. Tainara, os homens têm essa necessidade, sabe? Eles querem proteger, cuidar. Lucas sempre foi assim comigo. Sempre que eu precisava de algo, ele estava lá. Sorria com o tipo de sorriso de alguém que se orgulha de algo que sabe que não é apropriado. E sabe, quando um homem está acostumado a cuidar de você, é difícil para ele simplesmente parar de fazer isso. Eu podia sentir meu sangue ferver. Ela estava insinuando que Lucas ainda tinha esse instinto de proteção por ela e, claro, Luana se gabava de que ele ainda estava à disposição, como se isso fosse um fato indiscutível. Luana, pensei que deixei claro da última vez, te avisei que não queria que você continuasse na vida de Lucas. Ou você simplesmente ignorou? Eu a olhei diretamente nos olhos, forçando-a a enfrentar a verdade. Ai, Tainara, não leve tudo tão a sério. Você sabe como são os homens, dizem uma coisa, mas agem de outra maneira. E Lucas, bem, ele é desses que gostam de estar presentes, sempre disposto a ajudar. Ela fez uma pausa, como se estivesse refletindo. Parece que, no fundo, ele gosta de se sentir necessário. Nunca precisei pedir 2 vezes. Sua audácia me deixou sem palavras por um momento. Ela estava me provocando, tentando me fazer acreditar que, mesmo casado comigo, Lucas ainda fazia parte da vida dela, ainda sob seu controle. Entendo, respondi com um sorriso frio carregado de sarcasmo. Então você é do tipo que sempre tem um cavaleiro de armadura brilhante à disposição. Que prático, inclinei a cabeça, jogando no mesmo campo que ela. Deve ser fantástico ter sempre alguém pronto para largar tudo por você. Ela riu, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio por seus encantos. Ah, querida, você não sabe o quão conveniente é. Os homens simplesmente adoram uma mulher que precisa ser cuidada. E, bem, não é como se eu estivesse acostumada a lidar com dificuldades. Sempre fui muito bem cuidada. Eu apertei os lábios, sentindo o gosto amargo de cada uma de suas palavras. Lucas sempre foi muito bom nisso. Ele entendia, sabe, gosta de resolver problemas para quem precisa. Talvez você devesse dar mais crédito por isso. Ele gosta de se sentir útil de verdade. Cruzei os braços, olhando diretamente para ela. E não acha que talvez já seja a hora de aprender a resolver suas próprias crises? Você já passou da idade de precisar de um faz-tudo, não acha? Ela balançou a cabeça, fingindo uma reflexão exagerada.
Tainara, você acha que estou competindo? Não se preocupe, querida, Lucas pode ser seu marido agora, mas algumas coisas, bem, simplesmente não mudam. Certas conexões não se rompem tão facilmente. Senti um nó no estômago. Ela sabia exatamente como manipular cada palavra, cada gesto. Eu podia ver o quanto ela gostava da ideia de ainda ter algum poder sobre Lucas. Mas eu não ia recuar. Luana, há conexões que precisam ser cortadas. E se você ainda não entendeu isso, estou aqui para garantir que esta seja uma delas. Você teve sua chance de ter o Lucas ao seu lado, e agora acabou. Aprenda a lidar com isso ou encontre outro herói para te resgatar. Ela me olhou, a sua expressão sorridente desaparecendo levemente. Sabia que eu não estava ali para brincar, mas também não parecia disposta a recuar. Não acho que eu seja a única pessoa a quem você deveria estar perguntando isso, Tainara, disse ela, desviando o olhar e deixando a insinuação no ar. Essa insinuação foi a gota d'água. Saí daquela reunião sabendo que algo continuava acontecendo pelas minhas costas. E se Lucas não ia me contar a verdade, eu mesma descobriria. Era óbvio que as coisas não eram o que pareciam e eu precisava de respostas concretas. Se Lucas estava escondendo algo, Luana acabava de confirmá-lo sem dizer diretamente. Com uma determinação renovada, liguei para Joyce. Joyce, preciso da sua ajuda. É sobre Lucas e Luana. Você sabe que pode contar comigo, Tainara. O que está acontecendo? Perguntou com a seriedade que o momento exigia. Preciso saber o que realmente está acontecendo entre eles. Estou pensando em contratar um investigador particular. Tainara, você tem certeza? Isso é algo muito sério. Nunca estive tão certa de algo. Você conhece alguém que possa me ajudar? Na verdade, sim. Conheço alguém discreto e muito eficiente. Vou te passar o contato, disse ela. O investigador particular que Joyce me recomendou se chamava Vitor. Ele era direto, eficiente e exatamente o que eu precisava. Marcamos uma reunião em um café discreto e mal iluminado, onde expliquei exatamente o que eu queria. Quero saber com que frequência eles se veem, se trocam mensagens, chamadas, tudo. Vitor me garantiu que conseguiria as informações de forma rápida e discreta, e assim o primeiro passo do meu plano foi posto em prática. Eu não descansaria até descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. Os dias que se seguiram ao encontro com Luana foram um verdadeiro caos emocional. Algo dentro de mim sabia que aquela mulher nunca tinha realmente saído da vida de Lucas, e quanto mais eu pensava nisso, mais eu precisava de respostas. Foi então que Vitor, o investigador, entrou em ação. Depois de alguns dias de investigação, Vitor entrou em contato comigo. Tainara, encontrei algumas coisas que você precisa saber. É melhor nos encontrarmos pessoalmente. Meu coração disparou, eu sabia que algo grande estava por vir. Nos reunimos em um café discreto e, quando ele se sentou à minha frente, vi a seriedade em seu olhar. Ele abriu uma pasta e começou a me mostrar as provas, fotos, mensagens, registros de transferências bancárias. Cada detalhe revelado era como um golpe. Lucas e Luana nunca se distanciaram por completo, começou sem rodeios. Na verdade, eles mantêm contato frequente às escondidas da sua relação. Mas não é só isso. Lucas tem sustentado Luana financeiramente nos últimos meses, comprando presentes caros, joias, viagens. Basicamente, ele tem financiado a vida dela. Meu estômago se revirou. Eu sabia que Lucas estava emocionalmente envolvido, mas sustentar Luana? Esse era um nível de traição para o qual eu não estava preparada. E tem mais, continuou Vitor, me olhando com uma seriedade gelada. Luana não é apenas uma ex que se reaproximou. Descobri que ela é uma acompanhante de luxo. Fiquei sem palavras, a boca seca, a cabeça girando. Como era possível que eu convivesse com isso sem perceber? Ela tem uma clientela seletiva, homens ricos e poderosos. Luana usa seu charme e manipulação para tirar o que pode deles. E isso explica os presentes caros. Lucas, ao que parece, é um dos que ela manipula. Mas ele não sabe da relação dela com outros homens. E o pior de tudo, Luana tem um fetiche estranho, Tainara. Ela gosta de homens comprometidos. Isso faz parte do jogo dela, tirar os homens de outras mulheres. O choque se transformou em raiva. Minha mente começou a planejar enquanto Vitor me dava mais detalhes. Isso não seria como Lucas esperava. Ele queria esconder suas mentiras, mas eu estava prestes a destruir tudo.
chegou o grande dia. O dia do nosso casamento. Ou como eu chamei, o dia da vingança. O ar estava carregado de tensão, mas mantive um sorriso no rosto enquanto tudo se desenrolava como planejado. Lucas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Depois da cerimônia, quando todos estavam reunidos, esperei o momento certo. Na hora do brinde, peguei o microfone, respirei fundo e comecei, com um tom calmo, mas firme. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, mas antes de continuarmos com a celebração, há algo muito importante que preciso compartilhar. Todas as atenções se voltaram para mim, incluindo a de Lucas, que começou a parecer desconfortável. Eu me virei para ele, segurando um envelope com as provas do investigador, e levantei as fotos. Lucas, pode explicar isso? As joias, as viagens, os presentes. Por que você tem sustentado Luana enquanto me mentia? A sala caiu em um silêncio mortal. Lucas ficou pálido como um fantasma. Tainara, o que você está fazendo? Não aqui, por favor, ele gaguejou, incapaz de ocultar o pânico na voz. Não, Lucas, respondi com uma calma cortante. Aqui é o lugar perfeito. Pensava que poderia me enganar? Mas veja, eu descobri tudo. Não só manteve contato com Luana, como a sustentou como se fosse sua responsabilidade. Lucas começou a tremer. Tainara, eu não conseguia me afastar. Luana tem esse poder sobre mim. Ele baixou a cabeça como se estivesse finalmente admitindo a verdade. Nunca soube que era uma acompanhante de luxo. Só não conseguia resistir ao charme dela. Era o suficiente. A sala inteira estava em choque, mas eu sabia que ainda havia mais a revelar. Antes que eu pudesse continuar, Luana se levantou furiosa, finalmente se despojando da máscara de inocência. Ah, me descobriu. Parabéns, Tainara, a voz dela estava cheia de veneno. Mas sejamos sinceros, você quer saber meu fetiche? Luana olhou ao redor da sala com um sorriso perverso nos lábios. Eu gosto de homens comprometidos. É mais divertido assim, tirá-los de suas esposas e ver até onde vão para me agradar. Há algo delicioso em usar o homem de outra mulher. Lucas não foi o único. A sala explodiu em murmúrios de surpresa, mas eu ainda não havia terminado. Com um sorriso, me aproximei de Luana. Sabe, Luana, você acha que sempre está no controle, mas hoje eu decidi mostrar o que é perder tudo de uma vez. Girei-me para a porta e fiz um gesto. Entraram várias mulheres que eu havia convidado discretamente, eram as esposas dos homens com os quais Luana havia se envolvido. Uma a uma, avançaram em direção a Luana, furiosas. Você acha que pode brincar com o casamento das pessoas? Gritou uma delas, enquanto outra pegava uma taça de champanhe e a jogava em Luana. O caos estava instaurado. Luana, que até aquele momento sempre parecia ter a situação sob controle, começou a recuar, surpresa com a fúria das esposas. Ela olhou para mim desesperada. Mas eu simplesmente cruzei os braços e observei como se desenrolava a humilhação pública de Luana. E não parei por aí. Ah, e só para garantir que você se lembre deste dia, Luana, enviei uma cópia de todas as suas mensagens e atividades como acompanhante para seus clientes e contatos mais próximos. Vai ser difícil encontrar alguém para te proteger agora. A sala estava em frenesi. Lucas, incapaz de suportar a vergonha, tentou se afastar de mim, mas eu o detive. Não pense que você vai escapar, Lucas. Hoje não haverá casamento. Eu não vou me casar com um homem que me traiu, mentiu e sustentou a amante como se fosse um jogo. Peguei o anel de noivado e o joguei aos pés de Lucas. Você merece exatamente o que tem. Boa sorte com o resto da sua vida. Minha vingança estava completa e saí daquela sala com a cabeça erguida. Não havia casamento, mas havia uma profunda sensação de vitória. O que Lucas e Luana tentaram esconder por tanto tempo foi destruído em minutos. Algumas semanas depois, estava em paz. Minha vida havia mudado completamente, mas para melhor. Investi todo o meu foco na minha carreira de design gráfico, que começou a crescer rapidamente. As oportunidades começaram a surgir e, em breve, abri meu próprio estúdio. Não precisava mais de ninguém para me sentir completa, conquistei meu próprio espaço, minha independência. Cercada de novas amizades, vivia uma vida mais leve e autêntica. Percebi que a melhor vingança era seguir em frente e florescer. Lucas e Luana se perderam em suas próprias mentiras, cada um com seu destino de destruição, enquanto eu seguia em frente, mais forte,
mais livre e com uma vida muito mais feliz do que qualquer um deles poderia imaginar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!